Quantas vezes você começou uma rotina super motivado, aí durou 3 dias, depois você não cumpriu com o combinado, se sentiu culpado, aí você acha que você é desorganizado, mas na verdade você só não entendeu alguns conceitos que precisam vir antes da criação de uma rotina para que as coisas realmente possam fluir. E rotina, muito ao contrário do que as pessoas dizem, não nos aprisiona não. Na verdade, ela nos leva para a nossa liberdade. Oi, oi! Seja muito bem-vindo a esse vídeo, espero que você esteja cada dia melhor. Hoje nós vamos falar sobre um tema super comum, mas também tão complicado muitas das vezes de ser praticado, que é a rotina. Nesse vídeo eu quero falar sobre a importância da rotina, o que realmente é rotina, algumas diferenças que nós precisamos ter dentro da nossa mente e passos que você precisa dar antes de começar a criar ou tentar seguir uma rotina, porque se você tentar começar a seguir uma rotina agora, provavelmente você não vai conseguir sustentar ela. E tem o porquê e tem a solução deste problema que muitas das vezes bate na nossa porta e nos impede de conquistar as coisas que nós realmente queremos. E esse vídeo às vezes chegou para você para evitar desgastes e complicações e perdas de tempo daqui pra frente. Por isso, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo porque eu sei que todo mundo precisa ouvir sobre rotina e se inscreve no canal para você não perder os vídeos e as notificações de quando eu postar aqui no canal. Então, bora lá! Para começo de conversa, eu preciso dizer que rotina não é rigidez, não é prisão e não é algo mecânico, enrijecido. Rotina é ritmo. Rotina não é em si um cronograma. Isso faz parte daquilo que existe dentro do conceito de rotina, mas não é só isso. Rotina saudável é aquela que acompanha os seus ciclos pessoais, é aquela que sustenta a sua vida e não que violenta os teus sonhos, os seus processos e desrespeita você em diversos aspectos. A natureza, eu sempre me inspiro na natureza, porque nós fazemos parte de tudo isso. Ela funciona com rotina, os ciclos do sol, da lua, as estações. Então nós também temos esses ciclos internos, essas repetições inteligentes, e se você não percebe e entende essas repetições e esses ciclos, você vai quebrar a cara. Você é um ser humano, você é cíclico, você é orgânico, então as coisas mudam. Existem muitas imprevisibilidades que você precisa aprender a lidar com isso. Então rotina, gente, é maravilhoso. Depois que eu entendi e apliquei na minha vida, eu conquisto as coisas que eu busco. Se você não entende a sua natureza, automaticamente você vai tentar criar uma rotina que não é compatível com a sua natureza. Você cria essas rotinas para você, para sua vida ou para consertar, entre aspas, quem você é. Ou seja, não é certo eu ser assim, então eu tenho que seguir essa rotina. Por isso que todas as rotinas que você cria não dão certo. E outro ponto que nós precisamos prestar atenção é que existe uma diferença, uma grande diferença entre preguiça e procrastinação. Preguiça é a ausência de vontade. Eu sei o que eu quero fazer, mas eu não tô afim, eu prefiro ficar aqui no sofá fazendo um grande nada. A procrastinação, ela diz respeito à falta de clareza, ao conflito interno. Eu procrastino porque eu não sei o que eu quero e o que eu tenho que fazer. Então eu deixo para depois porque é mais fácil não pensar nisso. Procrastinar, na maioria dos casos, indica excesso de cobrança. Se você não sabe organizar essas cobranças para serem realizadas, então você meio que surta assim, fala: meu Deus, deixa eu procrastinar porque tem muita coisa para eu ter que lidar, eu prefiro fingir que não tá ali. Segundo, o medo de falhar, é claro, né? O medo, ele é a raiz de todos os problemas da nossa vida, a maioria dos problemas, porque o medo, ele faz a gente congelar igual um passarinho quando é pego por um gato. Então você congela com o medo, porque você tem medo de falhar. Aí você se pergunta: mas por que eu tenho medo de falhar? Porque o outro vai me julgar? E se o outro me julgar? O que de pior pode acontecer com a minha vida? Terceiro, com certeza, falta de clareza. Todo mundo que procrastina tem falta de clareza. Se eu não sei o que eu quero, eu não sei quem eu preciso me tornar para conquistar o que eu quero, porque nem eu sei o que eu quero. Se eu não sei como pegar aquele objetivo e subdividir em tarefas, eu não sei nem por onde eu começo, eu procrastino. E o quarto seria esse desalinhamento com a sua identidade, e é o que eu sempre falo. Se a sua rotina, ela te leva para um lugar onde você se torna uma pessoa muito melhor, você precisa perceber o teto de não permissão que você tem no seu inconsciente, que toda vez que você quer avançar, acontece alguma coisa, ou você sabota muito e para conseguir fazer o que tem que ser feito é muito difícil. Então a pergunta é, o que você evita de fazer? Será que você não está evitando algum sentimento que essa tarefa te desperta? E outro tópico que seria como um dos principais desse vídeo são os ciclos inacabados. Gente, isso é tão problemático. Por exemplo, vamos supor que você cria uma rotina e ela é quebrada e você deixa um rastro inteiro de frustração com aquilo que não deu certo.
E ao invés de você encerrar esse ciclo, você simplesmente larga ele, como se você já tivesse encerrado aquele movimento. E ciclos inacabados, eles consomem a nossa energia psíquica. E o cérebro, ele registra isso como uma falha. E quando ele falha e gera essa frustração, ele evita passar de novo por aquilo, porque aquilo foi muito frustrante. Isso tanto pode ser para a rotina, mas para qualquer coisa na sua vida. Então, quanto mais ciclos abertos e a falta do encerramento deles causa uma sobrecarga invisível. É um peso tão grande que quando você precisa caminhar numa nova direção, é muito pesado. Então você não consegue manter a consistência nisso. E, gente, é super simples, tá? Eu, por exemplo, era lotada de caderno. Pensa numa pessoa que gosta de caderno, gosta de escrever. E aí eu pegava um caderno para um tema que eu ia começar, escrevia ali umas 2, 3 páginas, largava o caderno porque eu parei de fazer aquele negócio. Aí eu compro o caderno, largo o caderno. Aquilo ali são ciclos inacabados. Eu comecei, não terminei e também não dei rumo para aquilo, sabe? Tem um acúmulo de coisas também, é péssimo energeticamente falando, porque você precisa de fluxo, energia circulando, tem um monte de objeto, tralha, coisas que você começou e não terminou. Mensagens no WhatsApp, no grupo. Um monte de mensagem para você responder, para você ver. Ou você começou alguma conversa e você não terminou porque você esqueceu de responder a pessoa. Ciclos inacabados. Eu tô te falando que são coisas desde o micro, do pequeno, do detalhe até o macro. Relacionamentos que você não deu um fim. Sabe quando você, deixa no ar, acabou, não acabou? Você tem que conversar com a pessoa e falar, ó, a partir de agora eu tô seguindo meu caminho, segue o seu, encerra o ciclo. Desistir de uma ideia, de um projeto, de uma empresa. Fecha tudo. Não deixa meio aberto. Eu vou seguir esse novo caminho, mas vou deixar isso aqui meio aberto, porque vai que... Lógico que você não tem que fechar alguns caminhos. Por exemplo, às vezes você sai de uma empresa CLT, você não vai sair no ranço, odeio todo mundo, eu não gosto desse trabalho. Não, você pode sair, encerrar, mas na paz, na gratidão. Porque se por algum motivo você precisar voltar, ninguém tem intriga com você, não tem um histórico negativo. Então, encerramentos não são históricos negativos, isso é descontrole emocional. Tem ciclos que precisam ser encerrados com firmeza, sabe? Às vezes um relacionamento tóxico que você viveu, você não vai ficar assim, olha, eu não quero mais, tá? Eu te amo, mas eu não quero. Não, eu não quero mais, eu não aceito mais esse tipo de coisa e ponto. Você é firme naquilo. E talvez aquela firmeza, seja um encerramento ad eterno. E tá tudo bem. Se algum momento tiver que retornar alguma coisa pra sua vida, vai chegar até você. Mas quando você vai seguir um novo caminho, ou você fecha a porta, ou você não fecha. Se você fecha a porta, a janela se abre. Agora, você deixar encostadinho, caso o vento abra e traga aquilo de novo pra sua vida, não te possibilita seguir daqui pra frente. É igual um luto. Se você não aceita o luto, se você não aceita a perda de um ente querido e você fica naquilo, você não avança, você não segue em frente. Se o seu marido ou sua esposa faleceu e você precisa seguir em frente depois de uns anos e você não consegue largar a mão dessas memórias, das coisas da pessoa, fica tudo ali preso, rígido. Coisas, objetos materiais que te lembram fases da sua vida. Aí você vai acumulando, porque você já tem uns 50 anos nas costas, e tá cheio de coisa da sua história, do seu passado, de pessoas que já morreram. Tudo isso, gente, são ciclos inacabados. Isso trava a nossa vida, faz a gente procrastinar, inclusive pendências internas. Eu descobri alguma coisa de mim e não tô olhando para isso. É uma pendência, porque você colocou na tua consciência. Então tem aquela coisinha, preciso olhar esse comportamento, preciso olhar esse trauma, e você não olha. De um pouquinho, vira um montão. E isso acaba com a sua possibilidade de seguir em frente. Por quê? Porque tem muita coisa pendente a ser resolvida. Então, por gentileza, começa agora a resolver suas pendências. Você vai ver que a cada dia você fica um pouco mais leve. E outro tópico que determina muito a sua dificuldade de criar rotinas é a falta de identidade. Quando você não sabe quem você é, o que você quer, você automaticamente vive anestesiado e à mercê do que qualquer um fala pra você. Quando nós éramos crianças, nós éramos seres selvagens. O ser humano por si só é um ser selvagem. E os únicos seres que nos impedem de ser nós mesmos somos nós. Não é ninguém te impedindo, é você mesmo. E se você nem se toca disso, você sempre vai tentar se colocar como vítima ou coitado. Você naturalmente vai ficar se julgando, se culpando por você não conseguir fazer o que você tem que fazer. Esse juiz interno, com esse caderninho da lei que fica olhando para tudo que você faz e, nossa, olha como eu sou. E aí você se coloca o quê? Como coitadinho, como a vítima, que é péssimo esse papel, porque a vítima não faz nada além de ser uma coitada. Ninguém vai te salvar. Mas isso não é triste. Que bom que ninguém te salva. Porque isso depende da vontade do outro. E se o outro não tiver vontade de salvar você, você vai ficar ali esperando o Ed eterno. Sai desse papel de vítima, de ficar reclamando. Às vezes as suas justificativas, elas estão super corretas. Às vezes o outro, ele sim fez aquele mal
e você está muito chateado e etc., tem uma justificativa plausível. Mas reclamar e justificar não vai tirar você daquela lama. Você precisa superar, levantar sua cabeça e questionar o porquê aconteceu em prol do que você precisa aprender e do limite que você precisa começar a estabelecer para avançar. Então, naturalmente, nós somos seres selvagens. Só que, quando você pensa no animal selvagem e você quer conviver com esse animal selvagem, você precisa domesticar ele. É isso que aconteceu conosco quando nós éramos crianças. Fomos domesticados pelos nossos pais, pela nossa família, pela sociedade que estava à nossa volta. Essa domesticação, ela te mostra como que você tem que ser no mundo e o que você tem que fazer para ser aceito. E nesse processo de domesticação, você vai apagando essa identidade única, essencial e selvagem que habita dentro de você. Não que você vai sair igual um louco por aí, como um selvagem, mas eu quero que você entenda que a nossa natureza, quando nós somos crianças, nós não ficamos pensando ou preocupados o tempo inteiro com o nosso passado ou com o nosso futuro, ou o que os outros pensam sobre nós. Nós simplesmente queremos satisfazer os nossos prazeres, experimentar da vida e ser quem nós queremos ser. Opinar o que a gente acha sobre alguma coisa. E quando nós somos adultos, nós vamos apagando isso, porque eu não posso falar esse tipo de coisa, o que o outro vai pensar sobre mim? E nisso você vai deixando de ser quem você realmente é. E aí que tá a grande prisão. Tentando ser a boa moça, o bom moço, tentando seguir a rotina ou fazer tudo o que todo mundo diz que você tem que fazer. E aí você tenta seguir aquela rotina, mas você não quer porque você não gosta e você tá com algum problema. Mas é porque você tá deixando de ser quem você é. E realmente não tem como dar certo desse jeito. E aí, de fato, você não consegue mudar a sua vida porque você tem muitas justificativas do porquê sua vida é desse jeito. E aí você começa a ter dó de você. E ter dó de si, ter dó do outro é você considerar que o outro é completamente incapaz de bancar a própria vida. Então você precisa dessa rebeldia e falar assim pra si: chega. Chega de choramingar. Chega de achar que a vida tem que ser triste desse jeito o tempo inteiro. Porque quando nada muda, adivinha? Nada muda. A fé, o apoio espiritual vem em paralelo à sua ação, à sua busca de autoconhecimento. Se você quer viver sua vida apenas orando, mas não fazendo absolutamente mais nada, não se conhecendo, não se desenvolvendo, as coisas não vão acontecer assim do nada. E a partir desse entendimento da importância da sua identidade, nós entramos na questão dos hábitos. Os hábitos existem na vida de todos os seres humanos. Absolutamente todo mundo tem hábitos. Só que tem muitas pessoas que têm hábitos aleatórios, hábitos induzidos, hábitos ruins, hábitos bons. E para você criar hábitos, tem um processo e para desconstruir eles também. Os hábitos, eles são ações conduzidas, induzidas, que você precisa fazer 1% a cada dia para que você realmente veja o resultado daquilo a longo prazo. E entenda que hábitos são diferentes de metas. Os seus resultados têm pouco a ver com as suas metas, mas têm a ver com os seus processos. Existem os sistemas que se referem aos processos que te levarão ao resultado. Esse percurso, esse processo, os sistemas que você precisa utilizar para bancar isso, é o que realmente geram seus resultados. Metas, todo mundo tem. E aí que tá, os nossos hábitos têm tudo a ver com a nossa identidade. Os hábitos moldam a minha identidade e a minha identidade moldam os meus hábitos. Existem 3 camadas de mudança de comportamento. Primeiro, são os resultados. É aquele resultado que eu espero. Perder peso, passar na faculdade, publicar um livro, vender meu carro. A segunda camada são os processos. Ou seja, eu quero perder peso, mas eu preciso ir na academia e fazer essa dieta para fazer isso aqui acontecer. Ou eu quero ganhar mais dinheiro, então eu preciso entrar num emprego estável que me dê tantos por mês para eu conseguir a longo prazo acumular. E a maioria dos hábitos que você cria está associado a esse nível. O processo que você vai seguir, a maneira que você vai atingir esse objetivo. Essa é a camada mais profunda e que realmente faz a gente sustentar os hábitos a longo prazo. É a identidade. Quem você precisa ser para sustentar os hábitos que você quer na sua vida em prol dos resultados que você almeja ter. Aqui está relacionado com as mudanças de crenças. A visão que você tem sobre você, a visão que você tem sobre o mundo, a visão que você tem sobre as pessoas, sobre o seu ambiente, sobre o que é trabalhar, sobre o que é o estudar, a importância de cada coisa. A sua visão, a maneira que você enxerga o mundo corresponde ao nível da vida e das conquistas que você vai atingir aqui na Terra. Um dos grandes motivos da sua rotina não ser sustentada é porque você não sabe quem você é e você não é a pessoa que vai dar conta de sustentar aquela rotina a longo prazo, porque a sua mentalidade está atrasada
para uma rotina que te leva lá para frente. O seu teto está te limitando. Você não pode simplesmente estar fazendo por fazer porque você viu alguém na internet que você gosta falar que é bom. Se aquilo não tiver um porquê, um significado, uma identidade a ser sustentada, um motivo muito plausível, você vai largar mão. E o processo de construção dos hábitos é dividido em 4 etapas. Primeiro é o estímulo, segundo é o desejo, terceiro é a resposta e quarto a recompensa. O estímulo basicamente é a percepção da recompensa e o desejo é querer essa recompensa, essa resposta e obtê-la para você. Primeiro estímulo, quando você inicia o seu dia, você acorda. Aí você tem um desejo, que é você se sentir alerta no momento em que você acorda porque você precisa fazer suas coisas. A resposta é você beber uma xícara de café. Então a recompensa é você satisfazer o seu desejo de se sentir acordado tomando uma xícara de café. Aquele hábito que você quer manter na sua vida. Você precisa tornar ele claro, atraente, fácil e satisfatório. Quando você quer destruir um hábito na sua vida, e você vai aos poucos fazendo isso, você precisa fazer o oposto que eu acabei de falar. Você precisa tornar ele invisível, totalmente desinteressante, difícil e insatisfatório. E aí que a gente entra num tópico muito importante, que são os nossos ambientes. Por exemplo, vamos supor que você está criando um novo hábito e agora você conseguiu ter esse novo hábito, mas você tem aquela antiga identidade que não se exclui e os hábitos dessa antiga identidade. E quando você muda o seu ambiente, está ali no novo processo, se você volta para aquele ambiente velho, a tendência daqueles hábitos e aquela identidade voltar com tudo é muito grande. Não adianta você ter a motivação e nada me abala e você tá naquele ambiente cheio de estímulos negativos que te lembram da sua velha identidade, dos seus velhos hábitos e você achar que você é muito incrível, foda, ao ponto de você conseguir ignorar tudo aquilo. Então a pessoa mais o ambiente gera o comportamento. Não adianta você ser a pessoa que você precisa ser num ambiente completamente desfavorável, porque a identidade ela não morre. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, você não vai perder aquilo que um dia você foi. Aquilo tá tatuado em você, mas você pode cobrir essa tatuagem com outra, mas aquilo ainda existe dentro de você. Então, o planejamento do seu ambiente faz com que você tenha mais controle sobre as suas decisões e tenha controle sobre a vida que você está criando. Então, ambientes são pessoas, lugares que antes você frequentava, tipos de conversa que você tinha. Qualquer coisa que está ao redor é o seu ambiente. E isso tem que ser favorável à nova pessoa que você quer se tornar. Quando as coisas mudam, o ambiente muda, você não precisa se preocupar em excluir as pessoas, simplesmente acontece o afastamento. Só que você precisa deixar, sem medo, sem apego. Então é isso em geral, eu quero que você entenda que a rotina sem autoconhecimento, sem identidade, ela realmente é violenta, ela vira uma opressão, ela vira o ó do borogodó, e você precisa desses passos que antecedem a firmeza que você tem em uma disciplina. Então é isso. Espero que tenha feito sentido para você. Comenta aqui qual que é a sua relação com os seus hábitos, rotina, como que sua visão está agora depois de assistir esse vídeo. Deixa o seu like, compartilha com mais pessoas, porque eu tenho certeza que isso é importante para inúmeras pessoas que às vezes estão batendo a cabeça em hábitos e rotinas que não estão dando certo para elas. Desejo que suas rotinas e seus hábitos deem muito certo e, claro, que você se conheça cada dia mais, tá bom? Um beijo e eu te espero no nosso próximo vídeo. Tchau!